O Getsemane de Paulo. É o título dessa ministração. A outra foi Crédito com Deus ou Débito. Um pouquinho antes dessa. Livro de Atos. O Evangelho do Espírito Santo de Deus. Capítulo 20, versículo 13. Nós, quando diz nós, é porque Lucas está na comitiva. Nós, porém, o médico amado, né? Nós, porém, subindo ao navio, navegamos de Assos, onde devíamos receber Paulo. Receber a Paulo. Porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e foi para outro porto, uma outra região, Mitilene, né? O Getsemane de Cristo, pastora, todos já conhecem, né? Está escrito, né? Jesus ali, mesmo esse de Cristo não é, né? Na íntegra não é conhecido, porque tem a questão das lágrimas, que Hebreus é que nos conta, naquele Getsemane ali. Getsemane é o jardim, né? Sim. Onde Cristo esteve, né? Que Isso, suou as até oliveiras. gotas de sangue. Exatamente, Né? grandes. Só para relembrar, né? Isso, grandes gotas de sangue. Mas ali, hoje nós vamos falar sobre o Getsemane de Paulo. Porque você pode concordar comigo que muitos irmãos e irmãs tiveram seus Getsemanes? Ei, missionária Magda, tem uma dobradinha aqui, pastora. Missionária Magda e missionária Zilda, as duas. É. As nossas pedritas. É. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, você imagina, irmãos, no sufoco, perigo de morte. Eu fiquei hoje pensando nas irmãs e estava lembrando de Raabe. Quando ela acolheu os espiões ali em paz e escondeu os espiões e o povo veio fazer aquela busca pensando que tinha alguém lá, se tivesse alguém lá, você imagina se achasse aqueles, são dois, não é? 2 espiões na casa dela ali naquela boate. Estava escondido no meio do feno, alguma coisa assim, punha dentro de cisternas, covas, colocava trigo por cima, em cima dos panos ali, disfarçava. Era assim que eles ocultavam. Muita gente foi ocultada assim. O profeta Jeremias foi ocultado dessa forma. Profetas de Deus no passado, Raabe ocultou os espiões assim. Isso é o Getsemane de Raabe, ali em Jericó. Porque correu o risco de morte. Olha, mas o mínimo, pastora, que poderia acontecer se ela pega dessa forma, traindo ali o rei de Jericó, seria enforcamento em praça pública. O mínimo. Apedrejamento, enforcamento. Não, o mínimo. É. Ia ser içada ali num pau, numa madeira, em praça pública. Espetáculo. Porque nos traiu. Veja só. Quantos outros? Meu Deus, nós vamos falar aqui, a gente fala meia hora de irmãos e com as suas experiências. Porque neste Getsemane aqui nós queremos falar o seguinte, perguntar, você tem experiência própria? Você tem experiência forte com Deus? Eis a pergunta. Porque isso é uma experiência forte com Deus. Deus não vai desamparar a Raabe. E não vai desamparar a senhora, irmã. Deus não desamparou Paulo. Não, e nem vai desamparar o senhor, irmão. Levando o senhor à morte porque está fazendo o serviço de Deus. Não, as coisas não são desse jeito. Não tenhas medo, né? Não. O verdadeiro amor pelas almas, né? Lança fora todo medo. Todo medo. Porque o medo, ele
ele atinge a nós, faz parte da gente, né? Faz parte, o medo, o temor, o receio. A primeira pessoa que Deus disse que ele estava com medo e Deus disse assim, não temas, foi Abraão. Ó, nosso pai na fé. Deus disse assim, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Aleluias, glória a Deus, graças a Deus. Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão é sobre modo grande. Glória a Deus. Graças a Deus. Tira o temor e ainda falou de presente. Galardão são lauréis, né? Presentes e que você vai alcançar quando estiver na presença de Deus. Os lauréis. O irmão da Assembleia de Deus, os lauréis, hein? A harpa cristã, né? Fala dos lauréis, nós cantamos ali naquele hino. O Getsemane de Paulo. Rapaz, você imagina como que foi a noite anterior aqui? De Troas até Assos. Foi fácil não, né? Não, mas a noite foi intensa, teve uma morte. Teve um óbito, irmão. Irmã, Paulo foi pregando lá e sabe quando a pregação é boa, que você vai pregando e sabe, o povo vai gostando, vai edificando, mas um rapaz, o sono, né, o tentou e ele cochilou e caiu lá da janela, não é isso que conta a palavra de Deus? E morreu. E agora? No meio de uma mensagem, né? Você imagina, pastora? Alongou a pregação do evangelho, porque é gostoso demais. Se você for pregar para mim, você pode pregar 30 dias, não tem problema. A gente fica sem comer, no jejum, só tomando água, só ouvindo a palavra de Deus, porque eu amo. Eu me sinto feliz, eu amo pregar a palavra. É isso que eu sei fazer. Foi por isso que Deus me deixou na face da terra, para semear a palavra. E me disse, ó, o que semeia, filho, o que semeia, semeia a palavra. Pregação boa demais, alongou aquela coisa toda, muitas coisas, muitas recomendações, ensinamentos preciosos, o povo ali, o rapaz lá em cima na janela caiu, morreu. Um médico estava presente, Lucas. Lucas, o médico amado, ele foi lá no ouvido de Paulo e falou, Paulo, o rapaz morreu. Isso é o, como é que fala do médico? Atestado, né? É. Médico, não é? Uhum. Isso é o atestado de um PhD em medicina. Essa é a realidade. Veja só o que pode acontecer, o que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aqui, gente, é fazenda, viu? Aqui é fazenda e nós estamos aqui no meio da natureza. Por isso tem os animais que não faz mal a ninguém, não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Os animais que não faz mal a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Que faz mal a nós são pessoas. Tem que continuar, não. Depois não. São pessoas que fazem mal a nós. É o ser humano. É o ser humano que faz mal. Animal não. Veja só que coisa tremenda. Agora, a noite foi intensa. Teve uma morte. Teve uma ressurreição. Porque Paulo o ressuscitou. Porque Lucas deu seu atestado de óbito. O médico. Então o Espírito Santo de Deus tinha que agir, e agiu. Paulo ressuscitou e o povo se sentiu confortado com o menino, porque o Eutico voltou novamente com os irmãos e para sua casa, e para os braços, para o seio da sua família. Tudo ok, tudo tranquilo. Vocês estão entendendo? A noite intensa. Uma morte, o poder de Deus, a ressurreição, o conforto, essa coisa, isso cansa. Olha, mas se você estiver num lugar, numa noite que houve uma morte e houve uma ressurreição, você imagina quanto isso vai
Abalar você por um lado, depois encanta você. Sente confortada, maravilhada. Você não tem como dormir, você não vai ter. As pálpebras não vão aceitar o sono. Você não vai conseguir dormir por conta da experiência. Isso é uma experiência forte com Deus. Aleluias. Glória a Deus. Isso é uma experiência, pastora, fortíssima com o Espírito Santo de Deus. É verdade, pastor. Veja só que coisa tremenda. Agora, tudo isso passou. E o que aconteceu? Vamos para um outro lugar. De navio, como eles disseram aqui, nós podemos ir subindo ao navio. Navegamos de Troas até Açores, esse é o Getsemane de Paulo. De navio você vai fazer ali 60, 65 quilômetros mais ou menos. De navio. A pé, como Paulo foi, sozinho, uns 35 quilômetros. A pé. Agora, querido, olha a complexidade disso. Por que esse homem de Deus, depois de uma noite dessas, não é uma noite para ser esquecida, porque tem noites que passam, tem dias que a pessoa vive que ele diz assim, pastor, é um dia para ser esquecido da minha história. Pastor, é uma noite para ser esquecida. Não, mas não é uma noite para ser esquecida. Porque se houve uma morte, houve uma ressurreição. Glória a Deus. Porque tem profeta de Deus. Não são paroleiros, tagarelas, picaretas, tem profeta de Deus. E Deus há de usar esses homens na hora certa, no momento certo. Para as pessoas que estão ali. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos para Açores. Onde ficou acertado que eles receberiam Paulo, que a comitiva voltaria a se encontrar. Porque todos estão no navio, porque todos estão cansados, até Lucas, o médico. O médico amado está cansado. Porque ele viu uma pessoa cair, machucou muito, né? E foi a óbito. E ele, como médico, o que ele poderia fazer como médico? O atestado de óbito. O que Paulo poderia fazer? Fique em paz. Fique em paz, porque Deus há de ressuscitá-lo. O trabalho do médico é esse. O trabalho do apóstolo é esse. Eu sou apóstolo, eu sou profeta, não é? Até que escapuliu, né, pastor? Dizendo que eu sou apóstolo, né? Escapuliu, viu? Glória a Deus. Eu sou profeta de Deus. E como profeta, você tem que fazer o serviço de Deus. O médico faz segundo a medicina. O apóstolo age segundo os céus, o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo concede. Agora, por que ele quis ir a pé por uma estrada perigosa, sozinho, e o resto da comitiva no navio, sendo que ele podia ter entrado no navio também, encostado num lugarzinho, pegado uma almofadinha, colocado ali, dormido, descansado, porque ele estaria ali, e mais na frente tem muito serviço, a agenda era repleta, era cheia. Pastora, por que será? Fala enquanto eu tomo água. Pastor, ele era um homem determinado. Ele tinha proposto no seu coração em ir sem parar. Então ele não tinha tempo para poder descansar, ele tinha que continuar o seu trabalho, ele estava ali para fazer aquilo. Queria ter uma experiência forte com Deus. E teve, né? E teve. Já tinha saído de uma, né? Você imagina uma morte. Você imagina a pessoa. Ou, o apóstolo, você alongou a pregação e o menino caiu lá da janela e morreu. A família. Imagina, pastor, que foi exatamente houve uma confusão ali naquele povo que estava ali parado ali, como houve no vídeo, que as pessoas que vão ouvir esse vídeo, né, vai ver aqui atrás aqui, né? Eu creio que foi aquele alvoroço, todo mundo saiu correndo, né?
para ver o que tinha acontecido. É verdade. Porque homens de Deus, presta atenção nisso, mulheres de Deus, você precisa viver experiências fortes com Deus. Não é blá blá blá, para com isso. A missionária Magda disse que não tem ninguém mais bobo no mundo, né? Ninguém vai por blá blá blá, essa coisa, de estar aí, como a pastora colocou no outro vídeo, extorquindo as pessoas, pedindo dinheiro a todo custo, explorando a fé dos fiéis. E ó, padres, pastores, médios e centros espíritas, Todo mundo. todo mundo. Isso é uma realidade, tem um falso. É o falso profeta. Não fala daqueles sofrimentos dele em Coríntios? Ele fala em perigo no mar, em perigo por terra, em perigo no deserto. Não fala isso? Não está escrito isso na palavra de Deus? Tá. Não foi, não tem que ter uma ocasião dessa para essas coisas acontecerem, fluírem, vamos colocar assim, na vida dele? Porque se ele tem que ter experiência forte com Deus, tem que ter uma situação, tem que criar uma situação, tem que ter circunstâncias. Em Coríntios, pastora, ele diz em perigo entre os patrícios, em perigo. Era um perigo, era todo lugar que ele pisava, era um perigo. Falsos irmãos, é perigoso. Ele diz, foi nesse momento que ele viveu parte desse sofrimento, desses perigos aqui. O Getsemane dele, de Troas até Assos. Precisamos ter os nossos Getsemanes particulares para termos experiências fortes com Deus. Porque a vida cristã, você imagina, você tentar passar, olha aqui a minha responsabilidade, o meu privilégio, mas a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade aqui, minha e da minha esposa, colocar isso na sua boca mastigado e você engolir. É só engolir porque está mastigado, está esquadrinhado, é só engolir a palavra de Deus. É ceva para a sua alma. Isso aqui não embala a carne. Isso é para embalar a alma, o espírito. Aquele outro homem de Deus, Josué, disse assim, o pastor, hoje eu quero ter uma experiência forte com Deus. E ele mandou os soldados ir dormir, sabe? Se você é homem de Deus, o senhor está mandando nós ir dormir? Ô general, o homem de Deus disse assim, vai dormir, pode dormir todo mundo, porque eu quero ficar sozinho. Não ficou sozinho ali? Ora, mas você imagina se chegasse o inimigo de repente? Começasse a brotar inimigo de todos os lados. Ele estava sozinho. Sozinho você não pode lutar contra 100 mil, o que é isso? E até ir lá nas tendas avisar os soldados, sair da cama com a mulher, sair, vestir a roupa, pegar a arma, você imagina? O que poderia acontecer? Deus há de se manifestar em quem quer ter experiência forte com Cristo. O Espírito Santo se manifestará. Josué estava ali, de repente ele olhou e falou, meu Deus, já tem um homem ali, olha aí, olha aí. Já tem alguém ali. Ele viu um homem com uma espada desembainhada, uma pessoa, e disse assim, meu Deus, se eu partir para cima dele, foi um dos nossos. Um desavisado que ficou por aqui. Hein, queridos, eu parto para cima dele. Rapaz, aquele homem era um guerreiro. Se ele parte para cima, ele partia para matar. Mas e se eu partir para cima e matar e for um dos nossos depois, um hebreu? Como é que eu faço para explicar para o povo? E se eu não parto para cima e é um inimigo que está aqui infiltrado e começou a ver que eu estou sozinho e como é que eu faço? Ele ficou numa situação, isso é o Getsemane dele. Porque ele queria viver uma experiência forte com Deus. E viveu. Ele falou assim, és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Aquele desconhecido disse não. Ora, não nem responde a primeira pergunta e nem a segunda. Não. Não, eu fiquei na mesma. O que ele está falando? Josué está sozinho, você está entendendo? O povo está dormindo, os soldados. Porque ele liberou o pessoal para ir dormir. E Cristo apareceu ali para ele. Aleluia, glória a Deus. Não. Sou príncipe dos exércitos dos céus. Sou príncipe dos exércitos de Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Que apareceu para Josué, porque Josué quer dizer Salvador.
E outro, Josué, Salvador. Jesus, Salvador. O significado dos nomes. Estava ali, os dois. E o Senhor Jesus Cristo disse para ele: homem, descalça a sandália dos teus pés. Como nos emociona. Enche a nossa alma de júbilo, de alegria. Homem, servo do Deus Altíssimo, homem corajoso, descalça a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisado é terra santa. Glória a Deus. Aleluia. Deus o santifica esse lugar. Deus santificou esse lugar. Deus estava presente ali. Toda a glória, toda a plenitude da divindade estava ali. Aleluia. Nele, naquele homem, naquele desconhecido que Glória veio ter com a Deus. Josué. Nele habita, diz São Paulo, toda a plenitude da divindade. Nele Aleluia. corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Glória a Deus. E Josué diz: quem diz meu Senhor ao teu servo? Que diz meu Senhor ao teu servo? Quis ter uma experiência forte com Deus e viveu. Paulo quis ter uma experiência forte com Deus e viveu. E ele tinha tido várias, pastor. Pode ler aqui? Pode ler, vai, pastora, lê com ênfase, vamos lá. 2 Coríntios 11. Algum irmão quiser, né, abrir a Bíblia e conferir. Agora. Versículos Vai pelo celular também. 23, né? Deixa eu começar aqui. Sim. Em perigos? Eu ainda mais, né, em trabalhos, muito mais em prisões, Olha. em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Glória a Deus. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Aleluia. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, aleluia, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, cuidado a com a preocupação com as igrejas. Cuidado com a igreja, aleluia, obrigado, pastora. Cuidado com a igreja de Cristo. Então, todo esse pacote de coisas complicadas. Ele saía ali tendo cuidado indo, com a né, igreja. pastor? Não foi coisa que ele assim, que ele estava indo com medo, porque ele já tinha passado tantas experiências com Deus, aquela seria mais uma, né? É verdade. É o Getsemane dele. E ele estava determinado. É a autodeterminação. Vocês podem... Aí as pessoas falaram, não adianta. Aí disseram para ele assim, faça-se a vontade do Senhor, porque não vai adiantar você falar para ele. Ele é determinado. Pegar o evangelho hoje, pastor, a palavra, como nós pregamos, tem que ter determinação, porque muitas vezes as pessoas não dão muito valor à palavra mesmo de Deus. Exatamente. Pregada. Muito bem, pastor. Perguntou a um irmão, né, um santo do passado, perguntou assim, irmão, você acha que é mais importante a leitura da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus ou a oração? Ele disse assim, pensa num passarinho. Qual asa que é mais importante? A asa da esquerda ou a asa da direita? Glória a Deus. Aleluias. Não tem como a gente mensurar isso. Não tem. Não tem. As duas são importantíssimas. Agora, ele determinou, como foi colocado. Eles não ficaram teimando com ele. Não fica magoando o meu coração. Ele falou, não adianta nós falarmos nada com ele. Ele já está determinado e ele vai. Porque aquele homem não tinha prendido lá com o cinto, o tempo, né, pastor? Uhum. Aquele homem não tinha prendido com o cinto, um profeta chegou, viu um cinto lá na sala. Isso, pegou aquele cinto, nesse cinto aí.
Um profeta, quando... Eu estou com uma caneta na mão. Você não imagina o que eu sou capaz de fazer com essa caneta. Uma caneta na mão de um profeta é um perigo. Pode ser uma bênção, mas pode ser um perigo, um desastre. Porque na mão do profeta, porque a questão é a mão, porque a unção está nas mãos. O homem pegou o cinto de Paulo, amarrou ele lá e disse assim, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Aí quando Paulo disse que queria estar em Jerusalém até o Pentecostes, aquele povo começou a chorar, né? Não, meu Deus, o profeta de Deus disse que ele vai se apanhar, ser preso e tudo. Não, Paulo, não vai... Por que vocês estão magoando meu coração? Eu não estou pronto só a ser preso, eu estou pronto a morrer. Pelo nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Isso é o profeta determinado, o apóstolo sério, honesto, verdadeiro. Eles viram que não tinha jeito, foram para o navio. É possível que alguém daquela turma, né, que estava no navio recostou no lugar, foi dormir, descansar. É normal, absolutamente normal. Os 60 quilômetros, o navio vai devagarzinho, ainda mais naquele tempo. E ele por terra ali nos seus 35 quilômetros por terra. Quanto perigo, né? Quantas coisas podem acontecer aqui, mas ele está determinado. Por quê? Porque eu quero viver uma experiência forte com Cristo. E viveu. Quando chegar no céu, é só consultar ele. Que foi que de fato aconteceu de Troas até Assos. O que aconteceu? Nós, porém, subindo ao navio, navegamos de Assos até Assos, né? Porque estava em Troas até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ele ordenara a nós. Indo Paulo por terra. Eu estou lendo em Atos 20, 13. E logo se juntou conosco em Assos. Ó. Aconteceu o que aconteceu, mas ele está de volta, integrando novamente a comitiva. Lucas está lá. Diz, ele voltou, pastor, ele voltou. Foi reintegrado nossa comitiva novamente. Aí a gente partiu para outros lugares. Você precisa de viver experiência forte com Deus, irmão. Não tenha medo. A vida cristã não é isso que a gente vê por aí, não é? Só melzinho na chupeta, pastor? Isso não é desse jeito, isso não funciona. Nós não somos tão, sabe, mas a pastor, nós somos anciãos, mas nós não temos 100 anos de idade. Mas nós, quando nós começamos a servir a Cristo com entendimento, eu aos 12 anos, a pastora também mais ou menos, aos 12 anos, nós começamos a servir a Cristo, isso já se vão mais de 50 anos. A coisa era muito diferente. A igreja era outra coisa, o perfil era outra história. A comunhão, ela era verdadeira, é real, o amor, o companheirismo, as brincadeiras nossas ali, a coisa. Meu Deus! Os piqueniques, né? Ô, meu pai, que coisa maravilhosa. Hoje mudou tudo, né? Tá tudo moderno. Tá moderno até demais, na minha opinião. Modernizou tanta coisa, né? Tem tanta coisa, tanto joio aí no meio do trigo. Não tem problema não, vai ser colhido primeiro o joio e lançado no fogo. Atado em feixe, lançado no fogo. E o trigo recolhido nos celeiros de Deus. É assim que diz a palavra de Deus. Nós temos que parar, não tem, pastora? Tem que parar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Eu começo 30 minutos, vai assim. Não tem jeito. Maravilhosa, né, pastor? Que coisa tremenda. Nós que somos cristãos, né, que temos uma avaliação diante de Deus, né, que tem um chamado, nós não podemos ter medo de pregar a palavra de Deus. Não. Não podemos. Nós temos que ser determinados. Exatamente. Determinar em Deus que eu vou continuar pregando a palavra de Deus e vamos continuar. No finalzinho do nosso ministério, meu, da minha esposa, quando Cristo colocar ponto final, nós vamos lembrar as palavras dele: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. Já desde agora eu avisto a coroa da justiça, o qual o reto juiz me dará a mim. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui na terra, diz a missionária Magda que não está compensando mais. Não está mesmo, não. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar, o Negueb de Deus é o canal, gente. O Negueb de Deus, o canal, Pastor Silas José, o Negueb de Deus.
dezenas dessas ministrações reveladas pelo Espírito Santo do Senhor. Visita o nosso canal. Sim, Muitas mensagens, dezenas de mensagens. em nome de né? Jesus. Dá lá, nos ajuda como se fosse ofertar para Deus. Se inscreve lá para aumentar, né, os nossos inscritos e nós temos mais liberdade com o YouTube. O YouTube nos ajudar mais, né? Nos abençoar em nome de Jesus. Ajudar esse canal a crescer. E dar o seu joinha Glória a para Deus. ajudar, né? Que aí o YouTube, vendo que você gostou da mensagem, deu joinha lá que gostou, o próprio YouTube vai enviar a mensagem para mais pessoas. Faz isso pelo Espírito Santo de Deus. Faz isso por Como Jesus. uma oferta. Em nome Né? de Jesus. Vai lá nos comentários, coloca seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. Em nome de Jesus. O telefone, pastor, 034 Minas Gerais, pastor é de Gurinhatã, a cidade do pequeno pássaro azul. 996501742. Tem uma chave Pix, pastor, para mim fazer uma transferência aqui para vocês, para as contas de vocês, para a igreja, para dar sequência, para você não parar de pregar o evangelho, porque é tão maravilhoso, né? Essa palavra tão maravilhosa, tão poderosa. Às vezes a pessoa fala, vou colocar uma oferta para o senhor comprar seu notebook, pastor. Eu vou ofertar um valor que vai dar para o senhor comprar o notebook. Nós cremos. Tudo é possível aquele que crê, diz o Senhor. Deus vai te abençoar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Silas José 544@gmail.com. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais informações na descrição dos vídeos. Só né? batendo aquela setinha que tem no vídeo, aí você bate lá e te joga para baixo e você vê todas as informações sobre o canal, o pastor, as contas bancárias, se quiser ir direto nas contas. Às vezes não tem o Pix, né? O Pix, essas modernidades, né? Vai na lotérica, amém. Vai estar tudo lá para você. Deus abençoe o Senhor, a sua família e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja Glória louvado. a Deus.